Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoras. Nós estamos aqui novamente com o CastX. E hoje o CastX é oferecimento novamente do nosso patrocinador principal, a Inplay, os estúdios Inplay e a Implantar Telecom. E a Pipe também é a nossa patrocinadora, está sempre conosco aqui, que é a nossa agência de publicidade e marketing. Bom, hoje nós temos um convidado especial, um cara que hoje saiu também do zero, né? Começou a trabalhar muito cedo, começou isso na escola e trouxe para a família, nós podemos dizer que já está montando um império. O cara é o Leandro Figueiredo, tá? Leandro Figueiredo é publicitário, pai do Theo e do Caio, casado com a Cindy, CEO da Nobre Mobile e da Central do Comprador. Leandrão, se eu não falei alguma coisa, fala você. É um prazer te ter aqui, meu irmão. E aí, conta mais um pouquinho de você pra gente, quem você é de verdade, porque eu só falei 5 linhas, né? Brunão, prazer, cara. Fiquei muito feliz quando você me fez o convite e não posso falar, não. Vai ser um prazer a gente bater um papo aqui e contar a história. Tamo junto, meu irmão, tamo Vamos junto. lá. Cara, vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta logo de cara, porque assim, eu conheço o Leandro há algum tempo já. O Leandro é parceiro nosso aqui de negócio. É um cara que hoje está faturando alto, né? Um cara que hoje fatura aí na casa de quase 4 milhões por mês. E eu acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer, velho, que eu acho que você entende muito bem disso, não só por isso, mas isso faz com que seja um prazer conversar contigo. Meu irmão, empreendedor, empresário, tem que ser vendedor ou tem que se preocupar mais com outras áreas? Primeiro, vendas. Depois você corrige. Primeiro tem que vender, antes de tudo. Vendeu, a gente corrige, troca o pneu do carro andando E dá jeito. erra, corrige mais rápido ainda. E dá jeito. Legal, cara. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Hoje a gente tava conversando um pouco fora, né? Do podcast aqui antes. E aí você tava falando coisas que até eu não sabia. Por mais que eu te conheça há um tempo, você tava me falando algumas coisas sobre o seu início, sobre como tudo começou. Conta um pouquinho pra gente, cara, dessa história. Cara, filho de comerciante, meu pai era dono de padaria e sempre fui de acordar cedo, acordava cedo, meu pai ia abrir padaria, isso é 4, 5 horas da manhã, padeiro. A gente precisa falar dono de padaria, né? Padeiro. É padeiro. Hoje eu sou vendedor, não sou empresário, sou vendedor. Isso. E minha mãe professora de escola pública, então todo mundo acordava cedo. E eu desci com meu pai, não ia fazer nada na padaria, não tinha nada para fazer lá. Mas já vivi vendas e conhecer pessoas, gente, e viver aquilo ali. Hoje são 4 filhos, só eu que estou com vendas. Todo mundo empregado, trabalhando, todo mundo bem. Mas eu fui o único doido de seguir a carreira de vendedor, de trabalhar com pessoas. Que é o contrário do que o povo pensa, né? Que eles acham que ou vendas ou empresa, né? O cara é empresário, o cara é empresário, ele é tranquilo, o cara é forte, o cara é empresário. Na verdade, talvez seja a carreira que mais cobra da gente, né? Com e a certeza. gente precisa tomar cuidado pra gente não trabalhar para a empresa, né? Para a empresa trabalhar para nós. A gente se auto-sabota, né? Então, desde cedo, conhecendo meu pai ali, vivendo padaria, e padaria é realmente você ser um empregado da padaria. Então, como meu pai era padeiro, fazia de tudo, então meu pai acordava 4 horas da manhã e fechava a padaria 10 horas da noite. E eu trouxe isso para mim, nunca tive medo de trabalhar, Brunão, nunca. E com 15 anos, 16 anos, entrou um pessoal dentro da sala de aula lá e falou, quem quer trabalhar? E eu levantei a mão e fui. Com 15 anos, e até mesmo, na sala fui o único mesmo. E fui trabalhar em call center, de cobrança. Foi meu primeiro emprego, quando eu tive um chefe mesmo ali, eu aprendi. E dali eu fui trabalhar depois de graça. Fui trabalhar de graça com meu primo. Ele me pagava só o almoço. Minha mãe me dava a passagem de ônibus. Eu ia com a passagem de ônibus, andava, a empresa era perto. E era de conserto de computador, de informática. Uhum. E tudo hoje que eu sei lá, eu comecei a aprender lá. Hoje eu não pago ninguém para consertar nada dentro da empresa. Hoje eu conheço tudo que acontece lá dentro, de informática, de tudo. Então eu aprendi nessa época. Eu venho trazendo cada coisinha que eu vim trazendo comigo na minha bagagem. Hoje eu vejo que faz sentido, fez sentido. Que por legal, ter passado aquilo ali. Então não foi de graça. Eu aprendi bastante ali. E na época você já tinha isso? Quantos anos você tinha? Nessa época que você trabalhou pro seu primo e tal, quantos anos você tinha? Nessa fase 16, porque 17 anos
Com 17 anos, eu consegui meu primeiro emprego. Foi quando eu entrei na faculdade. Minha mãe professora, também tem outra coisa. Minha mãe professora tinha o ProUni na época. E ProUni, antigamente, ninguém utilizava, não tinha muito sentido. Era só para medir nota mesmo. E minha mãe professora, não, você vai fazer o ProUni. Eu falei, não vou fazer, não serve para nada, que trem, né? Rebelde, não escuta a mãe. E fiz o ProUni. Nesse ProUni, eu consegui uma bolsa, que foi realmente o primeiro... Não é o ProUni, né? Foi o Enem, né? Sim. É o Enem, né? Hoje fala ProUni. E eu consegui o ProUni, consegui 50% de bolsa, aí eu arrumei meu primeiro emprego com carteira assinada. E foi com 17 anos. Foi na metalúrgica. Ali eu fazia de tudo, faturava nota, atendia Severino. cliente. Cara, eu nunca tive isso. Eu não consigo fazer uma coisa só. Depois disso, fiquei um ano de carteira assinada. E é o único emprego de carteira assinada que eu tenho até hoje. Já queimou sua carteira, não? Não, tá lá, guardadinho. Não, eu já queimei. Não, tá lá. Eu já queimei. Eu acho que foi em 2018, cara, eu peguei a carteira assim e tal, aí fiz um... É porque eu tinha outro Instagram que foi hackeado e tal, mas tava lá o vídeo. Aí eu fiz um Reels, na época não era Reels, né? Era um post normal. Aí eu peguei a carteira e tal e falei, olha, eu tenho uma novidade para vocês, realmente eu vou mudar de vida agora e eu vou voltar a usar essa carteira aqui e tal. E eu vou usar ela para isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu peguei o isqueiro assim, botei fogo nela, joguei dentro de uma latinha e tal. E eu falei, nunca mais vocês vão me ver com essa coisa na vida. A pessoa já não via há muito tempo, né? Porque eu acho que eu também só tive um emprego de carteira assinada. Mas eu queimei a carteira porque... Falei, cara, não faz sentido, né? Trabalhar. Se eu vou trabalhar, e se eu vou ter que dar a alma, e eu quero dar alma, porque eu acho que o empreendedor, ele tem... Não é que tá errado quem trabalha de CLT, né? Mas a gente sente na veia, né, irmão? A gente tem esse troço, não, é pra mim, eu vou fazer, eu quero comandar, eu quero liderar, eu quero crescer e tal. Então, eu olhei para aquilo e falei, não faz nem sentido guardar esse troço. E ela tá em cima da minha mesa. Sério? Fica em cima da minha mesa, não sei. Todo mundo passa lá, limpa, e ela continua lá, e eu não tiro ela também, ela fica lá. Bonitinha lá. Bonitinha. Só tem um carimbo. Só um carimbo. Quer dizer, dois, um de admissão e um de demissão. E férias lá. E férias. Férias é um negócio legal, né, velho? Férias a gente tem saudade. Meu irmão, cara, e aí, assim, você começou isso lá na metalúrgica e tal. Só dando um passo para trás, quando você fez lá o seu primeiro... Quando você trabalhou com seu primo e tal, e você não recebia por isso, já havia na sua cabeça, já tinha isso de, cara, eu tô aprendendo, isso faz sentido, ou não? Foi um negócio meio toque de caixa ali, vamos, sua mãe mandou ir... Não, minha mãe nunca mandou. Nunca? Nunca. Minha mãe nunca mandou. Eu sempre foi um sonho tocar alguma coisa. E eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, cara. Eu gosto de pessoas. Então, falou, Leandro, você quer vir? Mas eu não tenho condição de pagar, não. Todo mundo pequeno, empresa pequena também. Sim. Falei, bora, eu tô dentro com vocês. E fui, cara. Mas já tinha essa mentalidade de aprender ou não? Sempre gostei. Toda vida. Já tinha essa coisa, né? Toda vida. Cara. É oportunidade. É. Você estava falando agora há pouco, né, Leandro? Fora do ar, que hoje você entende que tudo que você passou fez sentido, né? E em alguma coisa te ajudou e tal. E, cara, como é que você tem essa mentalidade? Aí eu estava comentando que, na verdade, as oportunidades, ou os sofrimentos, ou enfim, tudo, o acaso que acontece na vida das pessoas, né? Que, pô, você podia ter atravessado a rua 1 minuto antes, mas atravessou depois, e aí aconteceu alguma coisa. O acaso, o sofrimento, as oportunidades, todas aparecem e não são as mesmas, aparecem para todas as pessoas. A diferença está em como você pega isso e como é que você vai usar isso na sua vida. Aconteceu aquilo, eu consegui aprender, ótimo. Ó, deu muito certo, beleza. E aí eu consegui aprender como é que faz dar certo e tal. E aí, velho, você comentou isso. Como é que você acha que essa mentalidade veio de fábrica ou você acha que você foi cultivando isso? Você falou que hoje, aparentemente, para você faz sentido. Mas é óbvio que se fez sentido é porque você usou essa mentalidade para aprender durante o tempo. Como é que você acha que foi isso, velho? Cara, é de fábrica. Eu até brinco assim de que é difícil você querer ensinar a querer, né? Então a gente tem que nascer querendo. E eu quero, até hoje. Eu topo. Você me ligou, não falei nem que dia, como. Falei, que dia, cara. Tô dentro. Gosto de viver coisas novas. Então, eu acho que a gente não perde nada na vida. Para fazer com coração, bem feito, acho que é tudo favorável. Boa. Aliás, você disse
sabia que de uma mensagem sua no WhatsApp vinha coisa boa, sempre vinha coisa boa. Tô dentro. Porque a gente acaba não conversando tanto, né? É, Então acaba que na hora que você me mandou mensagem, eu falei assim, o que o Bruno quer? é coisa boa. É. Ruim não é? É, meu irmão. Cara, e aí? Aí a gente caminha, né? Passa lá da metalúrgica e tal, e você falou que foi o único emprego de carteira assinada. Você Foi, trabalhou porque um ano, e aí? Eu entrei Daí na pra frente? faculdade, aí entrou na faculdade, quero fazer estágio, e fui fazer estágio. Meu primeiro estágio foi numa construtora, em Contagem mesmo. Depois da construtora eu fui pro shopping. Cara, aí o shopping, eu tenho um carinho muito grande pelo shopping. Fiquei lá algum tempo como estágio também. E como eu nunca tive medo de trabalhar, pra você ter ideia, eu não almoçava. Eu gostava, eu descia, comia na praça do shopping, voltava para a sala, cara, e voltava a fazer o que eu tinha que fazer. Eu nunca tive, não é preguiça, mas eu nunca tive horário de almoço. Isso ninguém me ensinou, ninguém falou, Leandro, vai lá e faz. Hoje eu falo com o Theo e o Caio, deixa eles na porta da escola todo dia, fala, a gente veio no mundo para botar o terror. A gente não veio à toa, cara. O Caio virou para mim um dia e falou assim, pai, o que você faz todo dia comigo? É para você não esquecer. E é isso, né? Que a gente tem que botar isso na cabeça dos meninos. Né? Não deixar a vida levar, não. A gente tem que deixar a vida levar, mas com consciência. Né? Com saber para onde a gente quer ir e para onde está indo. É. Eu também trabalho isso muito. Eu trabalho isso muito com os dois, né? Com a Malu e com o Paulinho. Mas hoje muito mais com a Malu. E eu falo muito para ela. Falei, não, filha, a gente faz o que a gente quer. Ah, mas fulano diz, não, a gente faz o que a gente quer. E a gente vai atrás do que a gente quer. E se a gente não consegue, nós vamos atrás. Eu acho que é a mesma coisa. É tipo, nós viemos para botar o terror. E para fazer para trabalhar do jeito que a gente quer, para buscar o que a gente quer, para ir atrás do que a gente quer, óbvio, sem passar por cima de ninguém, né? A gente ensina a respeito, mas ensina que, ó, é seu, o mundo é seu, cara, vai buscar. Eu tava conversando com a Cindy, eu acho legal ter. É muito bom ter. Mas você proporcionar é algo fora do comum, cara. Você proporcionar para sua família, sua mãe, pai, filho, né? Eu acho que é muito mais interessante do que ter. É mais gostoso, né, velho? É mais gostoso. Entregar a mais felicidade em dar do que em receber. Sim. Né? Eu acho que é bem isso. E aí, velho, como é que nós chegamos na Nobre Mobília? Passamos ali os estágios e tal, trabalhamos isso. Cara, aí eu conheci a Cindy, né? É a base de tudo hoje, que tá comigo há 20 anos. Todo mundo orando pela Cindy, viu, pessoal? Não se esqueçam de orar pela Cindy, porque aguentando o Leandro há 20 anos. Ela que segura, ela que é a razão de tudo. Porque eu sou sonhador maluco que tem as ideias doidas. Então eu conheci a Cindy e em um determinado momento o pai dela estava precisando de um vendedor, de um representante comercial. Ele trabalhava com móveis, ele ainda é representante na área de móveis. E assim falou assim, meu pai tá precisando de um vendedor, não quer ir não. Cara, na época, estagiário, não tinha nada. Não tinha. Aí eu fui lá, conversei com ele, já tinha 1 ano e meio que eu já namorava assim, pra você ter ideia. Ele falou, mas preciso de um carro. Eu não tinha carro. Aí eu te falo, é base, cara. Fui lá no meu pai, falei, pai, pô, o Clarindo quer que eu trabalhe com ele, mas eu preciso de um carro. Meu pai falou, mas eu não tenho dinheiro. Ah, financiava. Cara, meu pai foi lá, financiou um carro, um Uno, 2 portas, sem ar-condicionado, básico. Me deu a prestação, falou assim, o carro tá aí. Tchau e benção. Cara, e fui. Fui na tora. Sem pensar. Peguei o carro e comecei a trabalhar. Nunca tinha atendido, nunca fui vendedor. Sempre trabalhando administrativo, conversando com os outros, mas vendedor, fui aprender na raça aí. Técnica de venda, tinha nada. Que técnica, né? Tinha nada. Que técnica. Na raça e na coragem. Era conversar e tentar ver o que acontecia, cara, mas ia aprendendo com isso, né? Sem tecnologia, era catálogo debaixo do braço e bater na porta, agenda para poder escrever ali e tal, para quem que eu tenho que ligar, não sei que dia. E fui aprender móveis. Aí eu fui aprender o que eu faço hoje. Legal, velho. E esse início?
Cara, você viu dificuldade nele? Que eu tenho até medo de perguntar essas coisas, porque você, assim como eu, quero falar, não, mas esse início foi difícil? Se eu tiver num podcast, por exemplo, no seu lugar, eu falo, e o início foi difícil? Meu irmão, sinceramente, eu não sei o que é difícil. Eu acho que difícil é não fazer, difícil é ficar parado, difícil é não, sei lá, é não caminhar. Mas eu vou te perguntar isso. Eu sei como eu responderia, mas, cara, e o início? Foi difícil? Foi difícil. Mas base é tudo. Por isso que eu te falo. Se não fosse em casa, eu tinha tudo. Eu só tinha que ir pro mundo. Cara, se vira. Meu pai sempre deu oportunidade. Tá aí, você quer ir? Vai, toma aí, ó. Tá aí. Carro no nome dele, tudo. E eu lembro que, cara, eu deixava de almoçar, ó, pra você ver. Como a gente tava começando a trabalhar e venda, você só ganha depois que vende, que entrega. Aí você vai receber. E eu não tinha muita noção de tudo, eu ia sem almoçar, cara. Tem cliente que vai ver isso aqui e vai falar assim, o Leandro chegava na loja e me convidava para almoçar na casa dele. Porque ele sabia que eu não almoçava, cara. O cara te convidava para almoçar na casa É. dele porque sabia que você não tinha almoçado. Tinha uma menina do escritório que ela já levou marmita, minha mãe vai ver isso, ela fica... Mas, cara, na época eu não queria incomodar ninguém, assim. Não tinha grana mesmo, cara. Ia na cara e na coragem. Deixava para comer em casa quando chegasse. É, ixi, já deixei de colocar gasolina, colocar R$ 5 no ninho, andava no cheiro, no cheiro. E o cara, e aí a gente vê às vezes as pessoas dizendo que, pô, faturando 100 pau por mês, não, mas é que eu tô com dificuldade para pagar uma continha aqui de 2 mil, de 3 mil, de 10 mil. Cara, E aí acho que não deve ter visto essa dificuldade, né, velho? Que era, não, tipo, não deixa. eu não almoçava para poder pagar as contas, irmão. Não, e ninguém sabe disso, dessa história, não só É. sabe quem tava com a gente ali no dia a dia. É. É. Até porque só no podcast para contar, né? Porque a gente não fica chorando pitanga também, Não. né, velho? E hoje, igual eu te falei, eu nunca tive problema com isso, então difícil foi, mas a gente vai pra cima, fecha o olho e vai. Confia Boa. em Deus, fé você pisa, depois vem o chão. Boa. Tem que ter coragem. Quer começar um negócio, tem que ter coragem e tem que ter disciplina, foco e acho que principal de tudo. Além de que disciplina e foco, você vai conquistando ao longo do tempo, você vai vendo que é preciso mais disciplina, que é preciso mais foco e enfim, você vai conquistar isso. Mas eu acho que as qualidades principais do empreendedor são coragem e consistência. Eu Sim. tenho que ter coragem para começar e eu não posso desistir. Não tem esse papo de desistir. Não tem como voltar atrás. Não tem. Eu fui, eu tenho que ir atrás. É daqui pra frente. Exatamente. Eu acho que é bem isso, cara. E aí começou a Nova Mobília. Então, nesse momento, quer dizer, na verdade, você começou a vender móveis. Né? Fiquei 15 anos. 15 anos vendendo móveis. 15 anos vendendo móveis. E quando é que deu um estalo? O que foi o seu gatilho que falou, pô, cara, eu vou ter uma loja de móveis que, inclusive, não sei se a turma toda sabe, mas obviamente, a gente conhece a Nova Mobília e sabe que é uma das maiores lojas de showroom, né? De showroom fechado, que está aberta ao público se você quiser fazer visitação, mas não é uma loja de porta para rua com um faturamento exponencial desse tamanho. Né, de quase 4 milhões por ano, uma das maiores, realmente uma das maiores hoje, não sei se do Brasil, cara, mas de Belo Horizonte, da região aqui de Minas Gerais, eu tenho certeza A que gente tá voando. Tá caminhando. Tá voando. Então, assim, como eu já atendia móveis e estava no auge de marketplace, estava começando, Americanas, né, Magazine Luiza, os caras estavam começando e eu comecei a atender alguns clientes que eram marketplace. Falei, cara, me encontrei na internet. Eu acho que eu consigo fazer. Lá vai o Leandro, eu acho que eu consigo fazer. Cara, eu pego o trem no olho. Eu começo a ver o que o cara tá fazendo, vejo, pô, legal esse aqui. E a gente criou a Nova Mobília. Pequenininho. Na casa do Clarim. Depois eu te mando a foto, tem a foto da Cindy na garagem. O negócio era bem enxuto. Não, começando. Não tinha negócio. Não tinha negócio, não. A gente fez. E aí a gente veio, foi 2015, em 2018 pandemia, né? Isso. 2020. 2019 pandemia. 2019 pandemia. Isso. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia fez a gente acelerar. Então, acelerou. o que eu tinha de segunda renda, vamos dizer assim, Virou a primeira. virou a primeira. Na pandemia. Você ainda estava vendendo móveis como representante. Como representante. E aí, em determinado momento, você olhou para a pandemia e falou, cara, isso aqui eu não estou conseguindo vender. Se eu não estou conseguindo vender na pandemia, eu vou ter que vender para o cliente final porque ele está comprando. Sim,
Foi mais ou menos automático. Cara, por que você viu? Assim, estranho, né? Porque se o mercado estava comprando, por que o representante não vendia? A indústria não estava dando conta de entregar. Ah, sim. Então a gente teve que escolher. E como eu vi esse boom de consumo, só que eu já estava preparado. Eu surfei a onda preparado. Eu não comecei depois da onda começar. Uhum. Eu estava preparado, a onda veio e fui junto com ela. Então a gente cresceu junto na pandemia. Aí foi o que virou hoje a Nobre Imobília. Você já estava na água. Já estava funcionando, já estava tudo rodando. Tanto que a gente atendia Espírito Santo até Porto Alegre. Depois, assim, de conversando, a gente batendo papo em casa, ele falou, cara, não faz sentido, a gente está em Belo Horizonte, terceira maior capital do país. Por que a gente não atende? Por que a gente não vende aqui? Porque eu queria vender para Porto Alegre, São Paulo, outros players muito maior que a gente, porque eu falo que a internet veio para democratizar. Sim. Hoje o cara compra, você não sabe se você tem dinheiro ou não para comprar, mas você tem condição de comprar o mesmo produto. Uhum. Né? Então ela falou, verdade. Vamos focar aqui em Belo Horizonte? Botar o pau pra quebrar aqui. E a gente começando, e como eu vendia, olha pra você ver, eu vendia sofá pra loja. As lojas fechando, o cliente ligou pra mim, cara, eu não vou ter condição de receber sofá, as lojas estão fechando e tal. Assim, a gente falou assim, vamos ficar com essa carga de sofá? Eu falei, sim, mas a gente não tem lugar pra guardar, não. Cara, ficou no tempo o sofá. Mas nós vendemos em 4 dias. Se não tivesse chovendo, tava tudo tranquilo. Entendeu? Cara, Faz sentido. foi aí que aconteceu. Foi que a gente viu a necessidade, a gente não trabalhava com sofá, a gente não trabalhava com produto grande, era só produto pequeno para transportadora. Uhum. Ticket médio nosso na época era R$250. Qual que é o ticket médio hoje, só pra galera entender? Hoje é 2.700. 10 vezes. Entendeu? Então, assim, ainda quero mais Vamos, ainda. precisamos subir isso. Aliás, a gente vive conversando de subir esse ticket médio aí. Então, assim, foi daí, cara, que aí a gente viu a necessidade, tinha o galpão, aí a gente já tinha ido pro galpão, já tinha saído da garagem, aí levou o sofá e viu a necessidade, aí o cliente, aí mudamos a rota totalmente, falou, vamos vender Belo Horizonte, e o cliente de Belo Horizonte querendo ir. Olhando pro mercado. Começou a olhar pro mercado. Cara, tem umas histórias muito doidas. Você sabia que isso era técnica já ou não? Você só foi o feeling? Foi feeling, Porque isso é visão de mercado. foi feeling. Você consegue Foi na enxergar hora. o andamento do mercado, você vai A favor dele, né? É. Pra você ter ideia, antigamente o pessoal queria ir, ver e a gente não tinha nada. Foi aí que a gente criou o showroom dentro do galpão. Qual o seu primeiro Era mês? 50 metros quadrados 50 metros quadrados. o galpão. O showroom dentro do galpão. Ah, sim, porque você guardava todo o estoque, ali lá. e você tinha um espaço de showroom. Te conhecia nessa época. Foi. Te conhecia nessa época. Você tinha um showroom pequenininho ali e todo o estoque ficava lá atrás. Não, né? a história, você lembra mais ou menos como é que foi? Não, a história de chegar lá no galpão? É? Não. Conta aí. Você que chamou no Instagram lá, ué. Falou, pô, tem uma empresa lá de marketing, quero mostrar pra vocês e tudo. E eu tinha uma agência na época. Ah, sim, nossa equipe... Queria trocar uma ideia. Eu falei, não deixa. E assim, mas pra que você vai receber o cara? Falei, Se eu já tenho... Eu quero escutar, ué. O bom comprador tem que escutar todo mundo. Sim, Aonde com que a gente certeza. tá hoje? exatamente. Cara, e quanto é que a gente faturava naquela época? Lembra? 60 mil, 40 mil por mês. Hoje nós estamos em 350. E 50. Bom, tô fazendo meu merchan. Cara, e aí, velho? É um negócio... Porque isso é muito legal. Porque assim, ó, é um negócio relativamente novo. Se a gente for pensar, a Nobre Mobília é um negócio relativamente novo. Você tinha um ticket de R$250, passou para 2.700. Faturava 60 mil reais, tá faturando 370, 350 mil. Cara, é assim, e nós estamos falando de 2019, 2025. Sim. São 6 anos de negócio. É muita coisa, né? São 6 anos de negócio. É um salto muito grande. E aí, eu também sei que o Leandro que eu conheci é um Leandro diferente do Leandro de hoje. Sim. Né? Eu consigo enxergar, talvez eu consiga enxergar isso melhor do que você. Porque eu conheci um cara e hoje esse cara evoluiu muito. E
eu acho que é isso, né? Empresário, se você quer ser empresário, se você é empresário, na verdade, você tem, né, essa coisa, o bicho do empreendedorismo te picou ali e você tem o vírus, eu acho que jamais esse vírus pode ser curado, né? Porque eu acho que o empreendedor, o empresário, ele precisa continuar aprendendo todos os dias. Então ele faz, deu certo, ok. O que eu aprendi com esse dar certo para fazer dar mais certo ainda e tal? Aprendendo e empreendendo. Aprendendo e empreendendo, né? E é para sempre, é para sempre. Você vê aí grandes caras como João Adib, né, na CIMED e tal, os caras todo dia estão falando de aprendizado, todo dia estão entendendo o mercado. Aliás, o que os caras fazem é estudar mercado, né? Hoje o João Adib, por exemplo, estuda o mercado externo o tempo inteiro para aplicar no Brasil. E aí ele fala que ele tem uma vantagem, né? Porque eu vejo no mercado externo e aplico no Brasil, só que quem entende de Brasil sou eu, não são eles. Então esse é o diferencial que ele aplica. Pergunta que eu quero te fazer, irmão, é justamente, cara, o que você enxerga que o Leandro de hoje tem de extremamente diferente do Leandro de 5 anos, 6 anos atrás? E o que isso agregou para você conseguisse, junto com a Cindy, né, que é seu braço direito e esquerdo, a fazer com que a Nobre Mobília fosse o que ela é hoje? Daqui a pouco nós vamos falar da central de compras ainda, porque tem mais um negócio, né, entrando aí que vai ser legal. Aprendendo e empreendendo. Né? Mas o que você acha que nesses 6 anos, cara, realmente te fez mudar completamente o cenário da Nobre Mobília? E eu digo pessoal mesmo, tá? Comportamental. Quem é o Leandro de hoje, quem é o Leandro antigamente? Porque a cultura da empresa é a cara do dono. Sim. E aí? O que você vê? Cara, eu me tornei um cara muito mais centrado, muito mais analítico, muito mesmo, com número, planilha. Fiquei muito tempo agarrado nisso, sabe? E antigamente eu ia deixar a vida me levar, né? Hoje eu tenho mais consciência do que eu preciso fazer. E eu comecei a aprender nessa transição de marketplace para a loja mais humanizada, com atendimento humanizado com o cliente dentro da loja, a ver como que a mente humana se comporta. E eu e assim a gente começou a aprender isso, a estudar isso, e de repente mudou a chave. Da gente olhar mais pessoas. Antes eu era agarrado em planilha, em número. Hoje a gente é focado em experiência e em pessoas. Isso também dentro do fit, eu digo fit cultural da empresa ali, de quem você contrata, de quem está do seu lado hoje, porque hoje não é mais você ir assim, obviamente num faturamento desse tamanho você precisa de gente, né? E você precisa de pessoas. E isso também se alinha, essa coisa de a contratação, quem é que você contrata, com o tipo de público que você recebe, você consegue enxergar essa congruência? Como é que você faz isso hoje? A gente tenta, né, contratar, mas a pessoa que vem com vontade de aprender, a gente ensina. E a gente tenta mostrar isso para ela, porque elas são os meus olhos. A Cindy fica mais na ponta ali, eu fico atrás vendo. Mas a Cindy fica ali de frente com os clientes e com as meninas. Então a gente tenta trazer isso e mostrar. Tudo que vem através do cliente, eu estou na ponta também, mas é elas que me trazem. Então eu coloco essa visão de dono, vamos falar visão de dono, uma visão mais estratégica, realmente do que a gente precisa fazer, para ela me voltar e falar assim, Leandro, a gente pode fazer dessa forma. Então eu tenho bastante feedback das meninas. Eu deixo bem aberto para elas. Eu preciso desse feedback para entender da visão dela também, porque às vezes a gente fica muito cego na nossa ideia. E às vezes ela não é tão brilhante. Sim. Assim, como a gente acha que é. Então, eu deixo aberto para conseguir trazer esse feedback de todos os lados, da Cindy, que é mais razão, ela que segura minha onda um pouco. E a gente consegue fazer isso aí. E você expõe isso pro time? Você pegar uma ideia, eu acho legal, pegar uma ideia, expor pro time, entregar e esperar o time devolver aquilo que tá ali. É óbvio que muita gente, talvez, não sei você, mas talvez até eu, tenha dificuldade de, quando é positiva e com detalhes apenas ajustar, é lindo, né? O empresário fica, não, a ideia é positiva e tem detalhes para ajustar. Mas quando às vezes a ideia volta totalmente diferente ou um não, a gente fica meio
assim, tal. E como é que é isso, cara? Você entrega pro time, o time devolve. E como é que você recepciona isso? Como é que você trabalha quando às vezes o feedback é negativo? O ruim do vendedor é que ele vai até o final, né? Assim, nós vamos tentar convencer os caras que o Até o feedback final, né? deveria ser Tinha que ser positivo. desse jeito. É verdade. Mas assim, antes de... Tô na minha sala, pensando. E vou lá pra frente, lá, pra gente, vem cá rapidinho, tô com uma ideia. Se a gente conseguir fazer dessa forma, vai dar certo, não vai? O que vocês acham? E deixa elas falarem. Aí, escuto o que elas estão falando e absorvo. Vamos fazer o teste, porque quem vai colocar na prática são elas. Sim. Se elas não acreditarem, você já está com o negócio fadado a dar errado. Acabou. Porque se quem vai operacionalizar não acredita no que está fazendo, você já está Vai morto. boicotar. Já tá morto. Então, assim, quem tem que comprar a ideia primeiro são eles mais do que eu. Eu ajudo a executar. E a gente vai corrigindo no meio do caminho. Então, as meninas hoje lá já conseguem me falar isso. Ou falar, Leandro, vamos mudar. Vamos fazer dessa forma aqui. Então, eu deixo o mais aberto possível de fazer dele, de orientar, ver o que a gente está errando, o que essa semana a gente vai fazer para dar certo. Então, a gente faz isso quase um ritual. Seu negócio é puramente... eu entendo que seu negócio é puramente comercial. E aí, porque óbvio que você tem experiência do cliente, você tem customer success, que é o sucesso do cliente, tal, né, o pós-venda. Você tem tudo isso, mas é um negócio que você precisa fazer. Você tem sim recompra, eu tenho certeza que você tem recompra, mas novas vendas acontecem o tempo todo. Quando a gente tem um negócio puramente comercial, ou na verdade, eu vou dizer assim, ele é um comercial de raiz, porque ele nasce desse comercial agressivo que é preciso existir, né? Eu acho que a gente começa assim, mas na parte do melhorar, aí a gente começa a implantar ferramenta, a gente começa a implementar processo, a gente começa a implementar processos de atendimento, processos técnicos da venda, o que fazer, o que não fazer. E para isso, óbvio que você também precisa de ter conhecimento, porque não dá para implementar processo sem ter conhecimento nenhum sobre o que poderia ser feito. Sim. Né? E aí, cara, eu sei que você começou lá atrás, vendeu e tal, mas eu acho que esse conhecimento de processo foi ao longo do tempo. O que mais te ajudou hoje? Como é que você faz? Como é que seu comercial trabalha em torno de processos mesmo, né? O que você implementou de processo para o comercial e o que isso realmente te ajudou, a sua visão, seu overview do negócio, como é que está funcionando isso hoje? Hoje, quem olha para dentro da Nobre Mobília não acredita. Quando a gente fala criar processo, é ao longo do tempo. A gente não consegue colocar processo em 1 mês, 2 meses, pô, virei a chave. Então tem muita gente perguntando, Leandro, você consegue fazer isso? Consigo. Mas foi ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos falando a mesma coisa, sendo um cara chato. Depois vira cultural. Né? Depois que virou cultural e a gente executou processos, hoje a gente faz muito com pouco. Eu vim de uma escola para fazer... Eu trabalhei com 2 fábricas, que a fábrica faturava... Na época, faturava 30 milhões por mês. E se eu olhava para o comercial dela, tinha 5 pessoas. Aí eu para outra fábrica, faturava 15 milhões. Tem lá 3, 4 pessoas. Cara, é isso. Eu não sentia tesão naquela fábrica grandona, que vendia muito, mas tinha muita gente trabalhando. Eu gostava da ideia da outra. Falei, pô, os caras faturam quase a mesma coisa que aquela. Mas, cara, tem 1/3 de gente trabalhando. Olha que doideira. Uhum. E eu sempre vim com isso na cabeça e, por algum motivo, aí a gente entra no que eu fiz lá atrás. Uhum. Hoje eu coloco. Hoje é filosofia. A gente tenta fazer o básico bem feito, o pouco para fazer muito. Então, a gente realmente, eu consigo tirar muita coisa de onde eu tô. A loja não é loja aberta. A gente tem um showroom fechado, sem placa. Eu falo que a gente até dificulta para o nosso cliente chegar. É mais difícil, né? Porque o cara tá passando, ele entra numa loja de porta para rua, tá tudo certo, e aí ele vê lá o que ele precisa. Mas contigo é mais difícil. Ele precisa realmente Comigo é mais difícil. A nossa loja é no deserto. Mas aí entra uma vantagem, né? Quando você tem... Cara, tem uma vantagem nisso. Quando você... É legal porque quando o cliente acha uma loja
que é um dark shop, né? Que é uma loja que não tem porta para rua e tem o showroom lá em cima e tal. Tem 2 pontos. Primeiro, ele se sente exclusivo, porque ele tá num lugar diferenciado, que não tem porta para rua, isso não é para qualquer um. Segundo, que você tem um detalhe de que você só encontra quem está procurando de verdade. As pessoas que vão achar você, elas realmente estão procurando aquele negócio. Então é gente que, cara, eu preciso desse troço. Sim. Em algum momento ele está procurando móveis. E como é que você usa isso, cara? Hoje, né, eu sei que você faz tráfego pago, massivo, pesado, e recepciona esses leads através, né, do teu comercial e tal. Conta aí pra gente como é que é esse processo interno mesmo. O que você usa hoje? Está usando CRM, não está usando CRM? Você usa agenda? O que você faz hoje que você acha que te ajuda a controlar esse processo? Essa questão de controle agora. Hoje a gente utiliza o principal canal de atendimento hoje nosso é o Instagram e o WhatsApp. Então a gente já identificou, a gente nasceu a ideia de usar um CRM, de um gerenciador de atendimento, foi com você. Você que trouxe a ideia pra gente, olha pra você ver. Então a gente nunca tinha utilizado um gerenciador, a gente estava crescendo na época. E você mostrou pra gente, você bonificou a gente na época com o gerenciador, foi, cara, legal. Mas já fez alterações para caber dentro do seu... Sim, a gente começou a entender como funciona. Né? Você conseguiu ajudar a gente também a entender, ter essa visão de conversa. E a partir daí, a gente criou processos até eu criar o próprio gerenciador de conversa do WhatsApp. Hoje você tem um gerenciador próprio, hoje né? A gente tem próprio. Com CRM, com atendimento, com tudo, com automação, né? Com IA. Sim. Então, hoje a gente consegue desenvolver isso. A gente desenvolveu para a loja de imóveis específico para mim. Hoje eu entendo da dor. Então, quando eu vou conversar com outros lojistas de imóveis, cara, eu entendo tudo que você passa. O sofrimento que os caras têm, você já passou por ele e você entende o que está... Eu não sou um vendedor de sistema. Eu estou vendendo uma solução. Na verdade, você está vendendo uma solução para algo que você já passou, conhece, sabe como dói, sabe como curar. E resolve. Né? Então, a gente vende o que entrega. Aliás, eu vendo e entrego muito mais. Mais do que você... porque essa é a ciência. Essa técnica você já aprendeu. É essa aí. A gente vende até aqui, entrega até aqui em cima para o cara... A gente entrega muito mais. Então, cara, é um dos... A gente falou de aprender, empreender, aprendi. E vamos empreender numa nova jornada agora, que é ajudar mais lojistas a resolver o problema que eu tive lá na época. Show. É isso que eu ia entrar agora. Que você acabou falando do CRM, a gente entrou no CRM. Então, acho que faz sentido a gente agora falar da central do comprador. E aí eu vou usar a sua frase, né? Aprendeu e empreendeu. Então, você passou por tudo aquilo, você viu tudo que estava acontecendo, quais são as dores de uma loja de imóveis, quais são as dores do proprietário de uma loja de imóveis, é o gargalo, onde é que o dinheiro vai embora, né? Você já falou, inclusive, aí de fazer muito com pouco. Então, faz todo sentido mesmo que você, com tudo que você aprendeu, com todo o conhecimento que você adquiriu, você começasse a trabalhar isso para vender uma solução para outras pessoas da sua área. Sim. E aí? Conta pra gente agora, Central do Comprador. Como é que funciona? O que é isso? A Central do Comprador é um hub de soluções especial não. É um hub de soluções especializado para lojas de imóveis e de colchões do Brasil inteiro. Então, assim, cara, a gente está trazendo todas as soluções que a gente cria. A gente usa hoje a Nobre Mobília. Eu já não estou mais assim à frente da Nobre Mobília. Eu uso a Nobre Mobília para teste. Tudo que eu penso e valido lá dentro, a gente coloca dentro da Central do Comprador. Então, hoje a gente tem precificador, a gente tem o CRM, a gente tem consultoria de marketing para ajudar o lojista hoje, porque tráfego não vende. A gente já conversou sobre isso. Só o tráfego não vende. O tráfego morreu. Então, a gente tem que fazer outras coisas, entender a cabeça do consumidor, a jornada desse cara, e isso hoje eu entendo dela. Eu consigo ajudar outros lojistas de imóveis a encontrar um caminho. Porque hoje eu vejo, a gente lançou a Central do Comprador tem 3 meses, e hoje eu enxergo, e visitando algumas lojas, que tem muita gente perdida. Qual caminho seguir, se vai, se não vai.
Tem muita loja que tem 10 anos aí que tá com a cabeça que você tinha em 2019 ou pior, ou atrasado, ou antes ainda. Ou antes. Atrasado para isso, né? Eu falo que o futuro já chegou, né? Então, ou a gente se adequa a ele, ou a gente vai ficar ainda mais atrasado. Verdade. Cara, a gente estava falando, né, que o tráfego não vende, tem que explicar isso, né? Sim. Não vende porque não é só tráfego, né? Não é só porque tráfego. O tráfego, na verdade, eu acho que todo mundo... A gente é da publicidade, né, de formação, apesar de tocarmos empresas, eu mais linkado à publicidade, você também, né? Porque a venda nada mais é do que... Eu falo que publicidade é psicologia voltada para o comercial. Eu falo que publicidade é basicamente psicologia, só que voltado para vender, voltado para escalar negócio para venda. Então, o que a gente precisa entender de pessoas, né? E, de repente, o que os empresários não entenderam, na minha visão, que os empresários não entenderam, cara, não tem poção mágica, não tem varinha mágica, não tem isso. E o tráfego pago sempre foi feito para que você conseguisse fazer uma divulgação mais ampla daquilo que você tem de produto, mas também daquilo que você tem de autoridade, daquilo que você é como empresa, da sua confiabilidade e tudo mais. E o problema real que acontece hoje as empresas não constroem autoridade, elas não constroem confiabilidade, elas não demonstram o que está acontecendo, mas querem colocar um anúncio simples no tráfego pago e vender. Aí, tráfego pago não funciona. Agora, se eu sou confiável, né? Eu acho que é como se fosse uma pessoa. Ó, tem um cara ali que ele é espetacular. O cara é confiável, o cara fala não sei quantos idiomas, o cara dirige super bem, o cara ele tem 5 ou 6 diplomas e tal. Esse cara tá ali. Pega esse cara e bota ele dentro de um quarto e tranca ele lá. Ele não vai mudar o mundo. Não vai fazer absolutamente nada. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Mas ele trancado ali, não vai. Aí se a gente põe tráfego pago nele, ou seja, se a gente pega esse cara, começa a levar ele... vamos fazer network, vou te apresentar fulano, vou te apresentar ciclano, esse cara muda o mundo. Porque ele tem tudo. E o que a gente está fazendo com o tráfego é apresentando ele para as pessoas. Exatamente. O que o empresário não entendeu, na verdade, é que ele quer fazer tráfego para simplesmente, olha eu aqui, mas olha eu quem? Eu que não tenho com sua confiança, eu que não tenho conteúdo, eu que não tenho produto, eu que não entrego na hora. Então, não tem essa coisa, né? E aí não vende. A central do comprador veio com a parte chata, que é antes do tráfego. Isso. Então, é aquela parte de gestão, de caminho, de estratégia, de atendimento, de você fazer um treinamento, de colocar um CRM, de mostrar para o seu vendedor que o CRM é mais uma ferramenta para ajudar do que para atrapalhar. Total. Então, a central do comprador entende isso. Foi, cara, agora você vai fazer no tráfego que vai dar resultado. Porque aí você já vem medindo, você já sabe para onde ir e o que você quer. Sim. Vê o tráfego, você vai converter, pronto, é isso aí. Boa. E vai demonstrar aquilo que as pessoas querem ver. Que é resultado. Estudar o mercado, exato. E é resultado. Então, só que todo mundo tá querendo pular, só que é o tráfego. Mas aí não é tráfego, aí é varinha de condão. Visitando várias lojas, hoje eu identifiquei que consegue fazer tráfego, realmente chega o lead, chega aquele contato, mas o lojista não sabe o que faz, como faz, para onde que aquele contato foi. Então ele se perde. Só que ele só consegue ver a importância da central do comprador depois que já quebrou a cabeça um pouquinho. Sim. Já investiu, já jogou um pouco de dinheiro fora. Sim. Então ele fala, pô, o que o Leandro falou lá atrás, lá faz sentido agora. Aliás, investiu não, né? Que ele perdeu o dinheiro. Investimento seria se ele tivesse contratado, né, a central do comprador antes, se ele tivesse feito isso com uma quando eu falo inteligência, né? Quando a gente está com a Pipe, já vai fazer lá uns 4 anos? Uns 4 anos. O pessoal fica... Mas você tem essa agência esse tempo todo? Tem. Porque eles já trocaram 1 milhão de vezes? Não, troquei, comprei curso, fiz curso. Cara, fiz curso de tráfego. Você falou que eu sou um ótimo cliente, né? Sim. Que eu já quase que eu faço... porque você é o cara, você é um empresário que enxerga como overview, né? Você olha por cima e fala assim, aqui, ó, pô, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá e tal. Só que você entende que para cuidar disso eu preciso do operacional. E o operacional, eu acho que a maior parte também, o mais legal que a gente tem é a troca de ideias, que aí é a troca
De eu entendo de imóveis, e aí? O que vocês têm aí de novidade? O que vocês têm para me entregar Sim. dentro daquilo que eu estou fazendo? Que é outra coisa que acontece. Empresário, quando contrata uma agência, fala, a agência não deu certo. O empresário, quando contrata uma agência de publicidade, o que ele quer? Ele fala, ó, tá aqui, eu tô sem tempo, nem para fazer um onboard o cara quer, nem reunião de onboard o cara quer, né? E aí ele não participa do negócio, o empresário não participa do negócio, o empresário não traz nada sobre o negócio dele, não faz pesquisa de mercado, acha que a agência de tráfego, de marketing digital em si, ele olha para lá e vê assim, como é que é aquele mago como é o nome daquele magozinho vermelhinho que some de vez em quando lá? Não, esqueci o nome do troço lá. Fala, audiência, como é que é o nome do mago? Rei Mago? Não, esqueci. Não, sou da caverna. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. O mago da Caverna do Dragão. Ele Procura olha o mago do Caverna do Dragão, que ela fala. Eu nunca vi o Caverna do Dragão. É esse aí. O cara acha que o empresário olha para uma agência de marketing digital e ele vê, assim, 5 magos da Caverna do Dragão. Que eles falam assim, pronto, o cara vai vir aqui fazer o milagre e tá tudo certo. Só, meu irmão, que sem a presença do empresário ativamente, como você por exemplo, o mago some. Sim. Porque ele não tem o que fazer. Sim, você joga toda a sua, vamos falar assim, não é esperança da venda maior em cima de uma agência que às vezes não conhece o seu negócio. Você conhece, a agência conhece de tráfego, conhece de tráfego, conhece como fazer. Mas às vezes a empresa desse cara, ela é bem particular. Uhum. Toda empresa é bem particular. Então ele tem que entender um pouco do cliente dele. Porque eu vejo que antigamente, os lojistas abriam portas e o pessoal entrava dentro da loja. Ele praticamente tinha que abrir a loja, colocar 3, 4 pessoas para atender. Isso. Tirar o pedido ali na mão ali e entregar. Cara, hoje acabou. Se a gente não focar em experiência, não focar no cliente, não focar no que ele quer... Não vende. Não vende. Não vende. Não. A gente tá realmente tendo essa... Inclusive, Leandro, faz todo sentido você falar isso, porque a falta da porta para a rua não te impediu de crescer em nada. 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 E hoje eu não sinto falta. Não. Aliás, eu acho que você gosta de não ter a porta para a rua, né? Ter a paz, ter gente que não é só curioso o tempo inteiro, você não ter ter que fazer outro tipo de marketing, que é o marketing de convencimento, de ir atrás daquele cara que nunca vai comprar, que só achou, que sofá bonito, deixa eu dar uma olhada. Então, eu acho que faz mais sentido, sim, hoje, principalmente com o comportamento de compra atual, faz mais sentido que você utilize a internet, o tráfego, o marketing de conteúdo, o social media, enfim, tudo isso em prol da venda do que uma porta para a rua. Eu, pelo menos, na minha noção, eu vejo isso. Sim, hoje a gente não tem visão. O pessoal já me perguntou, e Leandro, você vai abrir uma loja, cara? Hoje a gente não vê esse caminho, não. Na verdade, você diz, olha a minha loja aí. Abriu outra? Não, a gente não vê. Hoje eu vejo. A gente precisa de crescer, de ter mais vendedores atendendo, né? E hoje a gente quer aumentar o showroom, aumentar o espaço. Mas continuar do jeito que a gente está hoje. Sempre dark shop, fechadinho. Sempre fechadinho. Cara, eu acho que hoje o público está muito com pouco tempo. Não vou falar pouco tempo, não, mas quer as coisas mais rápidas. Sim. Então, ele não quer ficar rodando loja, parar numa loja, entrar numa loja, sair na outra e conversa com um, conversa com o outro. Não, ele já viu, já gostou. Se não é aquele produto, qual produto que as meninas vão mostrar para ele? Uhum. Porque hoje eu falo, quem é o especialista é a gente. Sim. Às vezes o cliente vem procurando uma coisa, mas as meninas conseguem mostrar para ele que um outro produto é mais interessante para ele. Hoje eu entendo, o cliente chega na loja lá, eu pergunto de onde que ele veio, como que ele está lá, o que ele precisa, o que ele tem na casa dele hoje, para entender que às vezes aquele produto que ele acha que é interessante para ele não é. Minha lei, inclusive, a minha lei, quando eu treino vendedores, eu vendo para você, eu vou vender para você o que você precisa e não aquilo que você quer. Mas para saber o que você precisa, eu preciso fazer perguntas estratégicas, né? A gente usa muito treinamento como spin selling, já falamos disso lá, né? Então, a gente usa muitas perguntas estratégicas para chegar naquilo que o cliente realmente precisa. E o legal o estalo que o lead tem quando ele descobre que precisa de outra coisa, ele é um estalo que leva ele automaticamente a olhar para você e falar especialista.
Esse é Sim. o cara. Agora eu confio nesse cara. Porque eu queria comprar um negócio, esse cara me entregou outra coisa, mas através daquilo que eu penso, ou seja, ele me perguntou e tal. A partir desse momento você se torna especialista. O cara olha para você e fala, não, esse é um profissional de verdade. Olha pra você Né? ver como é que é assim de... Depois que vai acontecendo as coisas, a gente passa. Normalmente a pessoa vai comprar um sofá 3 e 2 lugares. Sim. Eu não sei quem inventou na face da Terra um sofá 3 e 2 lugares. Não sei quem. Falou assim, cara, sofá padrão é 3 e 2 lugares. E a cliente chegou querendo um sofá 3 e 2 lugares. Na loja a gente não tem sofá 3 e 2 lugares. Só sofá de 3 lugares. E a Cindy identificou. Pra você ter ideia, a Cindy perguntou o tamanho da sala dela. A Cindy identificou que a sala dela era grande e perguntou para ela, mas por que você quer um sofá 3 e 2 lugares? Não sabia. Ela não sabia responder. Ela não sabia. E assim, beleza, vamos colocar 2 de 3 lugares? A gente não estava conversando em hora nenhuma de preço. Sim. Se vai ficar caro, barato. O assunto não é esse. A cliente falou assim, é mesmo. Legal. Cabe na minha sala. Pronto. Mas para isso teve um processo, né? A Cindy falou com ela, tá, a senhora quer 3 e 2 lugares, por quê? Tem uma parede que é mais pequenininha, né? Que ela Sim, é mais... pode ser. Não, mas não, minha parede é grande e tal. E aí ela foi levando isso até dizer, olha, sinceramente, não faz nenhum sentido a senhora colocar um sofá de 3 e 2 lugares para receber uma pessoa a menos na sua sala. Né? Muito melhor levar 2 sofás de 3 lugares, né? Então, assim, a Cindy resolveu um problema nosso, se conseguiu converter a venda. Uhum. Mas se fosse um outro vendedor que não perguntasse, você tem 3 2 lugares? Tenho não. Pronto. Tenho não. Loucura, Cara, né? no outro dia de manhã, reunião, gente. Olha o que aconteceu aqui. E a Cindy é mestre para fazer isso. E aí usa isso com os vendedores, com a equipe comercial. Aí que a gente fala de processo. Aí a gente volta lá atrás. As coisas vão acontecer e a gente repassa. Implantar cultura. Quando eu vou numa loja de imóveis, a gente tem que entender, eu entrego a mesma ferramenta para vários vendedores. Certo? Uhum. Por que, que um vendedor vende X e o outro vende 2X? Vamos entender por que, que esse cara vende 2X? Sim. E vamos ensinar o que vende um X a vender um X e meio. Mapear, vamos fazer debriefing desse troço, vamos mapear e falar, ó, é isso aqui que ele faz diferente de você. É um oi diferente. Às vezes o outro fala, oi meu bem. Eu falo isso na loja, oi meu bem e tal. Tem gente que não gosta. Sim. E eu entendo, pra mim não faz diferença, mas tem gente que tem não gente que entende. não cabe no vocabulário. Aí, às vezes você fala, a gente tem que ter muito feeling para isso, porque se eu pedir um vendedor para se comunicar exatamente igual ao outro, na hora que ele fala, soa falso. Sim. Porque no vocabulário dele não cabe aquilo que eu Não tô cabe. pedindo para ele fazer. Então eu tenho que trabalhar isso, né? A gente precisa mapear, colocar no papel, entender. Comportamento, comunicação, para poder fazer. Aí a gente entende alguma coisa e o outro tem que aprender. E implanta no tempo, porque, né? Tá ali para isso. Se ele está com vontade de aprender, ele vai aprender. Então, uma das barreiras que eu tenho em outras lojas é justamente isso. Às vezes é o vendedor que não quer aprender. Sim. Só que o lojista em si também é resistente. Uhum. Então vamos ensinar quem quer. Inclusive o lojista ele já disse assim, não sei se você se lembra um lojista que disse, isso não funciona aqui não. Isso aqui não funciona, aqui não funciona não. E depois, né, só que nós tínhamos um lojista obstinado. Ele disse, não, mas já funciona em algum lugar. Aí você falou, não, pô, se funciona em algum lugar nós vamos fazer. E aí foi colocando e hoje, pelo contrário, né, não só funcionou quando você criou o processo da sua maneira ideal para você, mas começou pelo processo, bom, é aquele negócio, começa depois melhora. Você começou pelo processo básico que serve para todo mundo, falou, agora eu vou fazer um personalizado, agora eu vou fazer um negócio para mim. Né? E já fiz as meninas trabalhar muito errado também. Já, claro. E aí a gente corrige. Claro. Mais Cara, rápido. você estava falando dessa coisa assim, de mudar, né, a mentalidade do cliente. Eu vou te contar uma história rápida, que nós temos um cliente hoje, né, dentro do nosso escopo lá, que eles são as meninas, né, a Tati, falhou o nome da outra, mas elas vendem Golden Retriever. Elas são um canil. Talvez não o maior canil, mas hoje considerado o melhor canil do Brasil, né? E aí, cara, é um negócio muito legal que a gente fez umas reuniões e tal, e ela fez com o time, daí falou, eu queria fazer com o Bruno e tal, porque eu tô numa situação aqui que é um pouco complexa. Ela, tudo funcionando maravilhosamente bem, ela vendeu todos os filhotes, e aí forçando ali conteúdo, forçando todo tipo de movimento e processo em cima da venda dos filhotes, né? E
da adoção dos filhotes, porque não é chamado venda, né? É chamado adoção nesse meio. E aí, o que aconteceu? Começaram a ficar os cachorros mais velhos. E aí tinha cachorro de 6 meses e elas estavam com essa dor, né? Falou, Bruno, agora nós estamos com um cachorro de 6 meses e aí o cachorro de 6 meses tem 6 meses que a gente cuida dele, tem 6 meses de ração top premium, porque eles são, assim, sensacionais, eles cuidam muito bem dos cachorros. Tem 6 meses de vacina, tem 6 meses de banho e tosa, tem 6 meses disso e tal. E, assim, eu queria conversar contigo para ver o que a gente pode fazer para matar essa venda, para matar esse processo e a gente alinhar para conseguir realmente a adoção desses cachorros também e tal. Daí, olha só que legal, na ideia delas era, vamos fazer um desconto, né, para conseguir que esses cachorros, a gente consiga a adoção desses cachorros. Eu falei, não, nós temos um produto na mão aí que vocês não entenderam. Olha a visão, né, que é o caso da visão da Cindy lá, a visão que vocês têm. Eu falei, nós temos um outro produto na mão. Vocês não entenderam, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alinhar uma estratégia comercial que vai dizer que nós separamos X cachorros para que a gente cuidasse dele durante 6 meses, para que a gente deixasse um cachorro mais dócil, mais fácil aprendizado, que já não morda canto de sofá, que já não morda chinelo, que não faça tudo isso. E principalmente para você que tem uma criança pequena, é muito importante que o cachorro seja mais dócil, que ele não seja tão agitado e tudo mais, que daí vai derrubar teu filho, pode ser um pouco prejudicial para isso. Já são cachorros que já estão alinhados com o temperamento ideal para o cachorro. Então a gente separou essa ninhada aqui para que ela chegasse a ser vendida apenas com 6 meses. E é óbvio, porque nós temos um custo um pouco maior, né, com esses cachorros, porque eles ficam com a gente 3 meses a mais do que o natural. Esse cachorro vai ter um valor de investimento um pouco maior, mas trazendo um benefício muito maior se o seu caso você tem um apartamento e o cachorro não pode comer o sofá. Se você tem filho pequeno e o cachorro não deve derrubar seu filho. Enfim, nós montamos essa estratégia. Resultado. Vendeu todos os cachorros mais caros do que venderia se eles tivessem 3 meses. É o jeito que enxerga. É o jeito que enxerga. É um problema porque, nossa, o cachorro ficou velho. As pessoas não querem cachorro velho. Eu falei, quem não quer cachorro velho? Tem gente que quer cachorro velho. Quem Exatamente. Quem teve o móvel comido por um cachorro. Né? Eu conheço uma pessoa que pegou um cachorro, que adotou um cachorro e pagou caro no cachorro e com 20 dias devolveu o cachorro. Não, eu não posso ter cachorro. Se ela tivesse um cachorro de 6 meses, tinha dado certo. O cachorro ia ficar tranquilo, comia, saía com ela de manhã, voltava de tarde, estava tudo tranquilo. Não, isso é loucura, né? Cara, é como a gente enxerga, né? E a gente quer mostrar. Eu passo muito isso para as meninas lá. Porque muito que você vê o cliente chegando lá. E às vezes as meninas não conseguem pegar esse feeling, qual que é a maior dor do cara ali na hora ali. Uhum. Né? E eu trabalho isso muito com as meninas lá. Cara. Sim. Eu vejo você fazendo isso e, cara, para chegar nisso, para esse trabalho de comercial, né, para esse trabalho de treinamento e tudo mais, cara, tem literatura, tem onde se aprende e tal, vem aprendendo mais com a vida do que com... Cara, hoje eu consumo bastante conteúdo, né? Isso aí você falou, João Adib. Cara, a Central do Comprador foi de um podcast do João Adib, cara. Que eu já tinha ideia, mas um dia eu tava vendo o podcast dele que eu falei, cara, é a Central do Comprador. Que eu consegui enxergar que eu preciso ajudar pequenos lojistas. Como ele ajuda as pequenas farmácias. Isso. Eu falei, cara, é isso aí. Então, assim, tudo. Aí eu peguei aquilo ali e trouxe, falei, cara, me reacendeu de novo a Central do Comprador. Porque a Central do Comprador, ela já veio. E como assim é mais razão, né? Falou, não, você tá sonhando demais. Calma, tá emocionado demais. Aí você fica com aquilo ali, guarda, e eu vou namorando aquilo, vou... Então é bastante conteúdo. É bom que você vai refinando, né, irmão? Sim. Porque, na verdade, às vezes você chegaria com uma ideia, se você não tem ela para te botar no chão de novo, você decola, aí você tá com uma ideia e tal. Só que você não tem ela para te botar no chão de novo, você pensaria muito menos antes de executar. Sim, já mudei de rota. Hoje você executa com mais clareza. Eu acho que quando a gente para pensar
e analisa o que... Ah, eu tive uma grande ideia, beleza. Quando eu analiso, refino, eu pego a grande ideia e coloco ela, olha, é isso aqui que vai servir para todo mundo, tá? Isso não é só agora sobre mim, isso agora é sobre as outras pessoas. Aí você consegue fazer ela Sim, emplacar. o Central do Comprador era uma ideia inicial e hoje É outra coisa totalmente é diferente. outra coisa. Faz parte ainda, a primeira inicial ainda faz, mas hoje eu acho que eu consigo entregar muito mais resultado, muito mais rápido Tem a base, né? da forma que a gente faz hoje. Tem a base que você tinha no início, mas o layout do prédio é outro hoje. É, o layout é outro. Era de concreto, hoje é de vidro, espelhado, porque o negócio tá... Hoje está bem refinadinho. E, cara, faz seu merchan aí, fala da Central do Comprador pra turma. Então, Central do Comprador, maior hub de soluções, precificador para loja de imóveis. Provavelmente muita gente vai estar me vendo que é lojista de imóveis. Entre em contato com a gente no Instagram, @Central do Comprador, e chama que os meninos vão entrar em contato e a gente vai achar a melhor solução para você resolver o seu problema dentro da loja. E tráfego pago, você chama a Pipe. Só tráfego pago não, estratégia comercial de qualidade. É que o Leandro recebeu essa estratégia no início e hoje ele já treina o pessoal dele, mas a gente faz de A a Z, né? Sim, cara. Não, a gente aprendeu, a gente andou muito, a gente aprendeu muito, né? É. E tem que aprender, né, irmão? Sim, tamo Agora, junto. Leandrão, a gente tá chegando mais pro final agora do podcast. Cara, eu queria que você pontuasse aqui, né? Muita gente que assiste o nosso podcast não é empreendedor ainda, mas tem vontade de empreender. E tá aqui tomando coragem, igual você tava lá no João Adib aprendendo algumas coisas ou pegando sacadas. Tem gente que tá aqui, né, tomando coragem, né? Tá na beira ali do precipício, já tá com as asinhas abertas, mas não se jogou. Cara, na sua visão, qualidades imprescindíveis para empreender, quais são? Cara, não ter medo, Coragem. coragem e fé. Eu acho que são 2 fatores aí. O cara corajoso e com fé, ele rompe. Porque problema a gente vai ter todo dia. Qualquer tipo de problema, e a gente não pode deixar se abater, não. Hoje mesmo, falei com a síndica, a gente... Você tá ali para falar com o vendedor, motivar o seu vendedor. E quem te motiva? Você mesmo? A gente tem que ser automotivador. Automotivado. Então não tem ninguém para motivar a gente. Sim. É o contrário. Tem muita gente para Puxar puxar para baixo. Então tem que ter coragem, fé e sabedoria, que aí a gente consegue resolver os problemas. Vamos ver. E vontade. E vontade. Né? Tem que querer. Querer. Porque o tá afim O tá não afim. dá para ensinar, tá? Tá afim Eu você não te ensina, ensino não. tudo, mas o tá afim é seu, não dá para ensinar, né? E vamos para cima. E eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre a fé. Existe não tirando o poder da fé bíblica, porque é fé que Deus vai ajudar, é fé que nós vamos romper e tal, mas a fé, vamos falar da fé meio que materializada na cultura. O que é fé? Fé, eu estou fazendo, eu tenho certeza que vai dar certo. O que é fazer e ter certeza que vai dar certo? É não desistir até dar certo. Até dar certo. Porque eu tenho fé. O que é fé? Fé é a expectativa certa de coisas não vistas, porém esperadas. Cara, isso basicamente eu vou fazer até dar certo. Eu ainda não consegui chegar no ponto de dar certo, mas eu vou fazer até dar certo. Não interessa. Vou até dar certo. Isso é fé. Cara, é isso. É ir para cima, sem medo e com a Pra guerra. vontade de querer abraçar o mundo. E de Maravilha. encontrar pessoas boas no meio do caminho. Cara. Leandrão, se você tivesse uma frase, a gente matar nosso podcast de hoje, se a gente tivesse uma frase, se você tivesse, na verdade, a oportunidade de falar uma frase, cara, uma frase, e todo mundo pudesse te ouvir agora, 6, 7, quase 7 bilhões de pessoas no mundo pudessem te ouvir agora. Cara, tem uma frase, tá no meu Instagram. É a única certeza que a gente tem é a morte. Então perca-se. Então, Se perde, se cai perde, pra dentro. cai pra porque dentro. O resultado é um só. O resto, no final a gente morre, mas como é que a gente morre, né? Entendeu? Então a gente Chega tem lá como? Quem foi eu, né? perca-se, cara. Vai ser feliz, vai fazer o que quer e fazer com vontade e pro bem. O trabalho devolve e você vai achar pessoas boas no caminho sem passar por cima de ninguém. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Bom, pessoal, estamos chegando aqui a mais um final de Cast X.
Hoje a gente recebeu o Leandro, eu acho que deu para pegar muito insight aqui de como é que esse cara começou do zero, né? Trabalhando ali inicialmente como vendedor e aí conseguiu chegar até uma loja que fatura aproximadamente 4 milhões de reais por ano e ainda começando um novo negócio para auxiliar pessoas. Isso também é uma sacada que ele não está preocupado com concorrência, pelo contrário, ele quer abastecer a concorrência para que ela fique mais alta, subir a régua para ele conseguir ter uma concorrência à altura dele, porque quase ninguém fatura 4 milhões aí de reais por ano com o trabalho que o Leandro vem desenvolvendo hoje. Gente, ó, fica aqui o convite para vocês se inscreverem no CastX, curtirem os nossos vídeos, zerem também aí, compartilhar no Instagram, vai ser um prazer para a gente estar com vocês nessa jornada. E na semana que vem tem mais um CastX, convidado especial, ainda não vou contar para vocês, mas ao longo aí, ó, me sigam no Instagram, BrunoPanda_, vocês vão ver o nosso convidado da semana que vem. Falando nisso, Leandro, por favor, última fala, diz pra gente aí seu Instagram, o Instagram da Nobre e o Instagram de novo da Central do Comprador, cara. Vamos lá, @Nobre Imobília. Vamos, cupom de desconto? Quem quer cupom de desconto, mete cupom de desconto. Vai lá, @Nobre Imobília, fala que escutou da Nobre Imobília aqui, que você vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto lá. Ó, cupom é #CastX, viu? #CastX. Pode Manda falar lá. Procura assim de lá as meninas que você vai ser bem atendido. @Central do Comprador, para você lojista de imóveis e colchões. E Leandro, _publicidade, é meu particular. É modelo e tá tirando foto, agora vai fazer artista, porque segundo ele é a primeira vez que se viu na televisão. É a primeira vez que eu vejo na televisão, cara. Fiquei nervoso. Muito bom. Leandrão, tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Valeu, fim de CastX. Tamo junto, vamos escalar.